Senhora, por favor, ele disse com a voz quebrada. Meu carro quebrou na estrada. Minha filha está com febre. Eu não tinha para onde ir. Ana Maria olhou para aquela criança e sentiu alguma coisa se mover dentro dela. Algo que estava parado desde o dia do funeral de Marcos. Pode entrar, senhor, ela disse simplesmente. E o que aconteceria dentro daquela casa simples mudaria a vida dos três para sempre. Prepare-se. Essa história vai te emocionar do início ao fim. É o tipo de história que marca a alma. E essa vai marcar a sua. Naquela sexta-feira, a psicóloga de Júlia ligou para Rafael. Senhor Monteiro, sua filha não está brincando com as outras crianças. Quando eu pergunto o que ela tem, ela não diz nada. O que eu faço? Ele perguntou. Um homem acostumado a resolver tudo com dinheiro, que raramente fazia essa pergunta. Esteja presente, a psicóloga respondeu. Não basta pagar, precisa estar. Ele desligou. Pegou o casaco. Foi buscar a filha. Júlia, ele disse, chegando no consultório. Que tal a gente ir dar uma volta? Só nós dois? A menina olhou para ele com os olhos verdes, como se não tivesse certeza se podia acreditar. Eu também posso levar o Bernardo? Ela perguntou baixinho. Rafael olhou para o ursinho que ela apertava contra o peito. Pode, ele respondeu, com um nó na garganta que ele não esperava. Mas o que ele ainda não sabia era que aquela viagem ia mudar a vida dos dois para sempre. A chuva começou devagar, depois veio forte, depois virou tempestade, e em algum ponto da estrada de terra o carro parou. Motor superaquecido, não ia ligar tão cedo. Rafael olhou ao redor, mata dos dois lados, chuva forte, escurecendo, e Júlia dentro do carro, com a mão na janela embaçada, olhando para ele, sem acusar, sem reclamar, só olhando. Ele abriu a porta do carro. Vem, filha, vamos ter que achar um lugar para esperar. Júlia saiu sem reclamar. Deixou ele pegar ela no colo, colocou a cabeça no ombro do pai, com uma naturalidade que fez os olhos dele arderem. Quando foi que ela tinha feito isso pela última vez? Ele não lembrava, e essa resposta era a mais dolorosa de todas. Lá no alto da estrada, havia uma luz acesa, uma casinha pequena, de telhado simples, com uma janelinha amarelada que piscava como uma vela no meio daquela escuridão. Rafael caminhou até lá, bateu na porta, e uma mulher de cabelos castanhos abriu. Ela olhou para ele, depois olhou para a criança, e sem perguntar nada, sem pedir explicação, ela disse, Pode entrar, senhor. Rafael Monteiro ficou sem palavras diante da simplicidade daquele gesto. Ela não sabia quem ele era, e mesmo assim, abriu a porta. Ana Maria tinha 37 anos e uma vida inteira dentro daquelas paredes simples. Ela e Marcos tinham construído tudo ali, tijolo por tijolo, literalmente. Tinham se casado jovens, trabalhado a vida inteira. Não ficaram ricos, mas foram felizes de um jeito que dinheiro não compra. Ele morreu 2 meses antes daquela noite de chuva. Infarto. Rápido. No meio da roça que ele tanto amava. Desde então, Ana Maria acordava todo dia, fazia o café, cuidava das galinhas, regava a horta. E vivia no automático. A dor era grande demais para ser sentida de uma vez. Então, ela dividia em tarefas, um dia de cada vez. Naquela noite, ela lavava a louça quando ouviu a batida na porta. E o que ela viu a desarmou completamente. Um homem com terno caro, encharcado da cabeça aos pés. Expressão perdida de quem nunca precisou de ajuda antes e não sabe como pedir. E uma criança no seu colo. Uma menina pequenininha com um vestidinho rosa encharcado que abraçava um ursinho molhado e não fazia um só barulho. Ana Maria olhou para os olhos daquela criança e viu ali uma solidão que ela reconheceu. Era a solidão de quem está perto de alguém, mas esse alguém está longe de um jeito que a distância física não explica. Em 10 minutos, Júlia estava sentada perto do fogão a lenha, enrolada numa toalha seca e a sopa no fogo. Ana Maria passou a mão na testa da menina. Febre. Eu tenho uns chás aqui,
ela disse. Erva cidreira com mel. Minha mãe dava para mim quando eu era criança. Nunca falhou. Rafael ficou olhando de longe enquanto Ana Maria cuidava da filha, com uma eficiência carinhosa que ele nunca tinha visto. Sem exagero, sem drama, só cuidado real. Como ela se chama? Ana Maria perguntou. Júlia. E você, moço? Rafael. Ela assentiu. Não perguntou sobrenome. Não perguntou profissão. Para Ana Maria, um pai com uma filha doente no meio da chuva era simplesmente isso. Um pai, uma filha, uma necessidade. Aquela mulher tinha feito em 5 minutos o que ele não tinha conseguido fazer em meses, e nem sabia o peso do que tinha feito. Enquanto a sopa esquentava, Ana Maria se sentou ao lado de Júlia. Seu amigo tem nome? Ela perguntou, olhando para o ursinho. Bernardo. A menina disse baixinho. Bernardo. Ana Maria repetiu, séria, como se fosse a informação mais importante do dia. Ele deve estar com frio também. Vamos colocar ele perto do fogão para esquentar junto com você. Júlia olhou para o fogão, olhou para Ana Maria e fez algo que Rafael não via fazia meses. Sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas verdadeiro. Rafael teve que virar o rosto para o lado. Não era hora de chorar, mas o nó na garganta era grande demais. Depois que Júlia dormiu, os dois ficaram na cozinha. A chuva continuava forte, celular sem sinal. O mecânico ia esperar até amanhã. Ana Maria esquentou um café, colocou na mesa sem cerimônia. Houve um silêncio. O tipo que não é incômodo. Você foi longe de casa hoje, ela disse sem acusação. Ia levar ela para uma fazenda aqui perto. Ele respondeu. Para passear. Ela nunca tinha ido. É a primeira vez que você sai só com ela? A pergunta era simples, mas caiu como uma pedra. Sim, ele respondeu, sem mentir, porque não havia como mentir para aquele olhar direto. Ana Maria não julgou, só olhou para a xícara e deixou o silêncio trabalhar. Rafael colocou as mãos sobre a mesa. Aos 39 anos, dono de uma das maiores construtoras do país, tinha tudo, exceto a única coisa que a filha precisava dele, atenção e amor. Júlia tinha 4 anos, cabelos escuros, olhos verdes que eram a cópia exata dos olhos da mãe, e um jeito quieto, contido, de observar o mundo que partia o coração de quem prestava atenção. Ela não chorava muito, não fazia birra, não pedia colo. Crianças que aprendem cedo que o colo não vem, param de pedir. Eu perdi a mãe dela no parto. Ele disse devagar. Hemorragia, rápida e cruel. Entrei no hospital segurando a mão da minha esposa. Saí com a filha nos braços e uma dor que não cabia no peito. Por 2 anos eu mal consegui olhar para a Júlia. Não era falta de amor, era excesso de dor. Mas ela não entendia isso. Ela só sabia que o pai estava sempre longe. Quem cuidava dela era a Dona Teresa, a babá, mas que no fim do dia ia embora para a própria casa. E Júlia ficava sozinha no quarto grande, cheio de brinquedo, abraçando o Bernardo. Eu fui trabalhar, fui enchendo ela de coisa. Porque quando eu parava, a dor chegava. Ele fez uma pausa. E deixei a Júlia, baixinho, como quem confessa. Ana Maria ficou olhando para ele. Meu marido morreu faz 2 meses, ela disse depois. Infarto, na roça. Não tivemos filhos, era só eu e ele. E agora é só eu. O silêncio de 2 pessoas que se reconhecem na dor uma da outra. Como você faz? Ele perguntou. Para continuar, eu peço forças a Deus, ela disse. Todo dia, antes de levantar, eu peço. Não peço para a dor ir embora. Peço para ter força suficiente para o dia que está na minha frente. Só aquele dia. Você acredita que Deus ouve? Sei que ouve, ela respondeu. Simples assim. Não porque minha vida ficou fácil, mas porque eu ainda estou de pé. E isso não é só minha força. Minha força sozinha já acabou faz tempo. Eu parei de acreditar quando Camila foi, ele disse. Achei que se existisse alguém lá em cima, não teria deixado aquilo acontecer.
Ana Maria assentiu devagar. Sabe o que eu aprendi? Que Deus não nos promete uma vida sem dor. Ele promete que não vai nos deixar sozinhos dentro dela. Rafael olhou para a janela, a chuva, o escuro lá fora. E naquela cozinha pequena, com a chuva batendo na janela, algo dentro de Rafael começou a se mover. Algo que estava fechado desde aquela tarde da morte de sua esposa. No dia seguinte, a manhã chegou com sol. Júlia acordou sem febre. Rafael estava do lado, com a mão na testa da filha, antes mesmo de fazer qualquer outra coisa. Ela abriu os olhos, viu o pai e sorriu. Pai, você dormiu aqui? Dormi, ele respondeu. Tinha passado a noite no sofá pequeno da sala, sem reclamar. E o Bernardo? Ele pegou o ursinho da cabeceira e entregou. Júlia abraçou o ursinho e olhou ao redor. Júlia olhou para Ana e disse, por um segundo: ela é nossa amiga agora. Rafael engoliu o nó na garganta. É ele, disse. Acho que é sim, filha. Ele disse com a voz firme, olhando para Ana. Na cozinha, Ana Maria já estava com pão quentinho, ovo mexido, suco de laranja das laranjas do próprio pé. Júlia se levantou e parou na porta, olhando para a mesa posta. Tem mel? Ela perguntou. Tem, Ana Maria respondeu, colocando o potinho na frente dela. Júlia provou, fechou os olhos. É o mel mais gostoso do mundo, ela declarou com toda a seriedade de 4 anos. Ana Maria riu, um riso de verdade, leve, livre, do tipo que ela não usava faz tempo. O mecânico só chegaria no fim da tarde. E naquele espaço de tempo, Rafael aprendeu mais sobre ser pai do que em 4 anos, com todos os recursos que o dinheiro podia oferecer. Ana Maria pediu para Júlia ajudar a dar milho para as galinhas. Assim, ó. Abre a mão bem aberta e joga para o lado delas. Júlia tentou. O milho foi para todos os lados. As galinhas correram. Ela gritou de susto e caiu na risada. Rafael ficou parado perto da cerca, olhando a filha rir daquele jeito, de um jeito que fazia seu coração se alegrar. Ele não lembrava da última vez que tinha ouvido aquela risada e percebeu, com uma dor mansa no peito, que ela provavelmente ria assim sempre. Só que ele não estava lá para ver. Mais tarde, Ana Maria sentou no chão da cozinha com Júlia para fazer um desenho. O que você quer desenhar? Uma casa, Júlia respondeu. Que tipo de casa? Uma com jardim, e com galinha, e com fumaça saindo da chaminé. Então você quer desenhar essa aqui? Júlia olhou pela janela, olhou para Ana Maria. Quero, mas com a gente dentro. Júlia começou a desenhar, e então disse uma frase que fez os olhos de Ana Maria marejar e os de Rafael também. Ela desenhou os 3 na frente da casa com chaminé e fez em letra torta de criança. Eu, papai e mamãe. Rafael estava parado na porta. Viu o desenho. Viu o nome que a filha tinha escrito para ele, papai. Uma palavra simples, mas que naquele momento pesou mais do que qualquer conquista que ele tinha alcançado na vida. Ele se abaixou até o chão, do lado das duas, e então fez algo que não fazia faz anos. Puxou a filha para o colo, abraçou ela com força, com aquele abraço que não tem pressa, que diz, eu estou aqui, de verdade. Agora, Júlia ficou quieta por um segundo, como se o corpo dela também estivesse lembrando o que era aquilo. Depois enterrou o rostinho no pescoço do pai. E ficaram assim. Naquela tarde, enquanto esperavam o mecânico, Rafael ajudou a consertar a cerca do quintal. Júlia os seguia, carregando o Bernardo.